Ele passou de 5.000 euros por mês para recordes de faturação sucessivos, onde atingiu 23.000 euros de faturação num único mês, saiu de casa dos pais, conseguiu superar o trauma que tinha relativamente a um ex-relacionamento, ganhou um autocontrole muito maior e uma paz no meio do caos que é o empreendedorismo. Hoje estou aqui com uma pessoa que participou numa das últimas edições do APP Experience. Para quem não sabe, o APP é um evento presencial de 3 dias, onde nós estamos numa sala com 15 empresários com o objetivo de fazer um trabalho profundo interno para levá-los para um próximo nível em todas as áreas da vida. E hoje estou aqui com Gonçalo Silva. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui numa casa em Salamanca com mais 14 empreendedores, evento organizado pelo André, mas estamos aqui para falar da tua experiência. Eu queria que partilhasses aí com a malta, ou seja, antes de toda esta transformação, ou seja, quem era o Gonçalo antes APP, né, e pós APP, e acima de tudo, ou seja, quais eram as tuas maiores dores, os teus maiores desafios, dificuldades pré-APP, se puderes partilhar aí com a malta. Claro que sim. Ok. Então, obrigado mais uma vez pelo convite para gravarmos este vídeo. Olha, antes do APP, sabes que agora para mim é um bocado estranho, tipo, falar disso sem sentir um certo desconforto a olhar para a pessoa que eu era. Porque era, em primeiro lugar, eu sempre fui alguém que trabalhou muito e que respeitava muito, como tu dizes muitas vezes, o hustle, e eu sempre exigia muito de mim mesmo, e eu vivia numa constante fome de estar a trabalhar, e chegou a acontecer. Dou-te um exemplo: eu trabalhava 16 horas por dia, ok? Eu tenho um negócio hoje que é Click. Nós começámos no início de 2024, eu em maio de 2024 tive que ir 2 dias ao estrangeiro por questões familiares, ok? E de janeiro a março eu estava naquela fase início do negócio, ou seja, 16 horas por dia, não havia outra coisa à frente. Dizia eu que estava feliz, era quase uma falsa sensação agora, sabendo eu o que é estar feliz. Eu tive que ir 2 dias ao estrangeiro por um assunto familiar, e eu lembro-me perfeitamente que aqueles 2 dias eu nunca senti uma culpa tão grande por ter parado e por não estar a fazer aquilo que eu sabia que tinha que estar a fazer, e na altura até chegava a comentar com toda a gente. Eu estive aqui 2 dias fora e pareceu que foi 2 anos que eu não trabalhava. Qual era a sensação? Era tipo, o negócio vai acabar. O negócio vai acabar agora, já não vai. Não, e agora já perdi 2 dias, agora já não vou atingir sequer aquilo que tinha planeado para este mês. E desde 2024 até não foi um ano depois, porque depois, aliás, mais de um ano depois, foi quase sempre assim, sempre grande, e muitos questionamentos, porque eu no fundo eu cheguei a uma dada altura que depois comecei a perceber que eu trabalhava e não saía, ou seja, não saía de sítio, não conseguia fazer mais, e quando fazia mais aquilo que fazia, não conseguia também ficar com nada, era sempre a mesma coisa. Deixa-me tocar aí nesse ponto e explicar aqui à malta, porque é importante. Há muitos empresários que vivem este dilema de: eu trabalho, no entanto parece que chega a um nível que não consigo romper, ou então, quando rompo, acontece-me alguma coisa, bate com o carro, aparece multa para pagar, impostos inesperados, ou seja, o dinheiro vai todo. Isto eu lembro-me, inclusive, tu, acho que foi antes do APP, né, que tinhas tido ali uma faturação mais elevada, que tinham sobrar algumas centenas na altura. Exato, e depois bateste com o carro. Não, apareceu uma cena do carro que eu nem sabia que era para pagar, um seguro ou o que era aquilo. Então, e fiquei a zeros porque bateu o valor, mas foi bizarro, ele deu-me com o valor do seguro foi exatamente o valor que eu tinha disponível, e fiquei como estava, e não percebi porque não... Lá está, e muitas das vezes as pessoas não entendem que não é só sobre estratégia, não é só sobre o volume de horas. Quando tu não tens permissão para ir mais longe, para poder ter mais, para poder fazer mais, vai sempre acontecer alguma coisa, algum problema, algum evento que te vai autossabotar.
para que tu te mantenhas exatamente no mesmo lugar. Então, eu sei que nós muitas das vezes falamos que tu tens que mudar a tua mentalidade de deixar de ser o empreendedor que trabalha 16 horas por dia e começar a trabalhar menos horas, mas com mais eficácia, etc. O problema é que na teoria isso é muito fácil. Só que na prática isso implica uma mudança na tua forma de ser. E quando tu mudas a tua forma de ser sem permissão para tal, e quando tu não vês valor na tua nova forma de ser, tu entras num conflito interno gigante. É por isso que aparecem sentimentos como a culpa, por isso que aparecem sentimentos como o medo de alguma coisa má pode acontecer imediatamente, e isso mantém-te numa estagnação, não só na tua vida pessoal, como a nível profissional. E era exatamente isso que estava a acontecer. Eu depois começou-me a frustrar eu não estar a sair do sítio, e depois comecei a fazer uma coisa que eu já vi muita gente a fazer, e não sei se alguma vez viste isso, mas eu comecei a culpar o modelo de negócio que eu estava. A culpa nunca era minha. Eu trabalho, eu meto as horas, não saio do sítio, a culpa era sempre do meu negócio, nunca era das ações que eu tinha. Então mudava o que estava a fazer, mudava as ofertas, mudava tudo e não conseguia sair do sítio. Isso é interessante. Há muitas pessoas que o inconsciente delas impede-as de ter algum tipo de trabalho comigo, precisamente porque inconscientemente elas sabem que quando falarem comigo eu vou puxar a responsabilidade para elas mesmas. E não para algo externo. E isso é muito difícil para todos nós, de assumir 100% de responsabilidade pelos resultados que eu estou a ter, e não A, B ou C. Nesse período de tempo em que tu trabalhavas e parecia que nada acontecia, de que forma é que isso te fazia sentir e qual foi o grande turning point? Ou seja, quais foram as grandes mudanças, as principais crenças que mudaram, que te fizeram depois dar o salto? E explica também como é que esse salto aconteceu e em quanto tempo. Ok. Aquilo que eu depois comecei a perceber é que se calhar a culpa não era só do modelo. Era que depois eu conheci em setembro, o APP foi março, portanto cerca de 6 meses depois. E quando eu comecei a conhecer, eu comecei a perceber isso, é que se calhar a culpa nem está no modelo, mas se calhar a culpa está em mim, nas relações que eu tenho e nos padrões que eu tenho que me estão a impedir de ter novo resultado, independentemente do effort que seja, ou do esforço que seja colocado. O turning point foi eu começar a perceber as ações repetidas que eu tinha, e foi a primeira call que eu tive contigo, foi onde houve o turning point. Foi quando alguma coisa de boa acontecia, o que é que eu fazia logo imediatamente, a quem é que eu ia ter imediatamente, que ações é que eu repetia, e quando o contrário acontecia, quem é que vinha até mim e o que é que acontecia na minha vida. E essa começou a ser a chave para eu conseguir perceber que alguma coisa na minha vida estava a mudar. Só que eu, na altura, essa tua primeira reunião, mano, foi encheu-me tanto a cabeça que eu não tive sequer a clareza de conseguir por mim mesmo resolver aquilo tudo. Então foi aí que depois, em março, nós tivemos o diagnóstico de derrota em dezembro. Depois, em março, fui ao APP. No APP foi uma experiência que eu não sabia muito bem para o que é que ia, confesso. 2 dias antes dizem-me que a forma como eu vou dormir e comer está pensada, e eu, onde é que eu vou meter? Mas foi sem dúvida talvez o melhor investimento que já tenha feito na minha jornada de empreendedorismo. Agora não é assim tão grande como isso, mas já fiz muitos investimentos e este está no top 3, mas de longe mesmo. Porquê? Porque a certa altura, eu estava a comentar isto contigo ontem, aquilo é uma experiência para 10, 15 pessoas, não sei se agora já fazes menos, sim, mas há de ser à volta desse número. E havia uma certa altura que parece que não estava ninguém, mano, que é só eu, e ver literalmente em tempo real as coisas na minha cabeça, traz-te uma sensação de, não é de frescura, mas é que uma nova paz, que tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça que não estava a ser resolvido agora finalmente está, e eu estou pronto para seguir, sendo que depois do APP é que vieram e gostava também de falasses sobre isso, porque depois do APP em abril foi o mês do teste, foi o mês em que eu mais tive que provar coisas a toda a gente e a mim mesmo, e tu falas muito do conceito de passar no teste. Sim. E eu em abril passei no teste, e maio, junho
E agora o resultado também, foi um dos maiores meses de faturação que eu alguma vez tive. Quais foram esses testes? Qual foi o primeiro teste que tu tiveste que enfrentar assim que saíste do app? Ok. Na boa, a questão de gerenciamento de dinheiro. Era aquilo que eu na altura, um assunto que eu quis resolver no app. E foi engraçado, foi 2 semanas depois eu tive o maior desafio que algum empreendedor pode ter para gerenciar dinheiro, foi ficar sem dinheiro na empresa. E ontem o André estava a contar isso no coisa, porque eu tive um problema. Eu nem fiz nada, tive só. Do nada apareceu um problema com um fornecedor que estava linkado ao nosso cartão, que ele disparou os preços em 40 contas que eu tinha ao mesmo tempo e rebentou-me com a conta toda. Tipo, do nada, do dia para a noite. E foi muito bom isso ter acontecido. Interessante, ou seja, como é que tu achas que o Gonçalo antes do app teria lidado com isso e como é que o novo Gonçalo lidou? Boa. O antigo Gonçalo era uma pessoa muito mais que não sabia lidar com o caos. Aliás, o app ensinou-me isso, eu já te disse isto mais de 10 vezes, que o facto de eu ter feito um certo exercício, não quero dar spoiler do que é feito, um certo exercício que nós fizemos dentro do app ensinou-me que pode haver qualquer circunstância que eu esteja, que se a cabeça estiver no lugar, se houver preparação e se nós nos prepararmos para o bem e para o mal, eu tenho controle sobre o meu corpo e sobre as ações que eu posso fazer com ele. Se isto me acontecesse antes do app, ligava à minha família toda, pedia dinheiro a toda a gente, ficava 2 semanas a chorar na cama, vontade de discutir com toda a gente. Quando isto aconteceu, eu acho que fui bastante calmo, até, não me queixei a ninguém. A única pessoa que sabia disto na altura era o André, porque estava a morar comigo, e eu disse: olha, isto aconteceu e pronto, qual é que é a tua opinião sobre isto, que ações é que achas que eu devo tomar? E eu percebi também no app que muitas vezes o nosso sucesso vem da coragem que nós temos de enfrentar as coisas, sendo que eu só saí dessa situação porque eu não conseguia, ou seja, a minha operação é uma operação que custa muito dinheiro, ok? Ou seja, eu sem dinheiro eu não conseguia ter sequer anúncios ligados, não tinha marketing, eu não tinha os servidores dos meus clientes ativos para o meu produto poder funcionar nos 30 clientes que nós temos, então eu não tinha nada a acontecer dentro daquela empresa. E eu só tinha uma reunião marcada no meu calendário, porque eu não conseguia marcar mais, porque afinal não tinha marketing, nem tinha os sistemas para marcar a reunião, não estava tudo desligado. E nessa reunião eu estava com 20 euros na conta, não dava para nada. E eu virei para o gajo, o meu ticket normal é 10 mil euros. E eu percebi, ok, no app aprendi que nós temos que enfrentar e que a coragem é aquilo que vai. A coragem é provavelmente a única coisa que nós levamos da vida. Então eu virei para o gajo e disse: meu amigo, o preço para trabalhar comigo são 20 mil euros. Ok, onde é que eu posso assinar? Foi aí que eu saí do buraco. Deixa eu fazer um breakdown de tudo isso que aconteceu. Porque imagina, há uma premissa que nós, essa eu não falo nem tanto no app, eu falo de forma ligeira, mas no Eixo Invisível eu falo mais disso, que é: toda a demora nos teus resultados esconde uma espera nas tuas relações. Então, a pergunta é: quando tu estás a tentar fazer algo novo, algo melhor, algo diferente, que relações vão ser afetadas? Porque as pessoas, elas não se importam com a tua mudança desde que tu não mudes a forma como tu te relacionas com elas. Ou seja, o Gonçalo, por exemplo, vivia na casa dos pais. Ele tinha uma determinada relação com os pais. Ou seja, se ele está a tentar atingir um objetivo, ok? Ou seja, ele está a tentar faturar 20 mil euros por mês. E se esses 20 mil euros por mês, na cabeça dele, o vão tirar de casa, então, inevitavelmente, o facto de ele sair de casa vai mudar a forma, né, a dinâmica da relação que ele tem com os pais. Talvez passe a dar menos satisfações. Ou seja, há coisas que mudam. Não é que ele deixa de gostar menos, não é que ele perde o respeito, não é que ele corta a ligação, não é nada disso, mas há coisas que mudam. E muitas das vezes, aquilo que nós chamamos de dependência emocional, né, impede de te entender que aquela relação vai mudar. Então, inconscientemente, tu autossabotas-te, okay, para que o resultado não venha única e exclusivamente para proteger aquela relação, onde tu tens uma certa dependência emocional. Então, foi interessante aquilo que ele disse há bocado, porque se na cabeça dele, sempre que surgia um problema, as pessoas onde ele ia procurar ajuda era família, e às vezes essa ajuda não necessariamente é financeira, mas emocional, muitas das vezes. Então, se isso acontece,
e ele agora entendeu que essa dinâmica dessa relação precisa mudar e que ele precisa de quebrar um padrão, o que é que a vida precisa de lhe dar? Uma oportunidade para quebrar esse padrão. Então no APP foi onde ele conseguiu ganhar essa consciência, foi onde ele conseguiu tomar a decisão, foi onde ele conseguiu ter a clareza do que fazer quando as coisas acontecessem, e não durou semanas. Ou seja, 1, 2, não sei quando foi, 3 semanas a seguir, 2 semanas a seguir, o evento estava a acontecer, um problema. E é isto, ou seja, há muitas pessoas que não entendem quando eu digo que os problemas, que tu dizes que são problemas, na verdade são favores para atender às tuas necessidades inconscientes, ou seja, aos padrões que tu precisas de quebrar. Então, essa cena de a pessoa veio e literalmente quase que te fez com que tu ficasses sem dinheiro na empresa, na altura tu disseste assim, fosse-te aqui um problema. Mas, na verdade, isso não foi um problema. Isso foi a oportunidade que tu tiveste ou que tu precisaste para poder quebrar um padrão inconsciente nas tuas relações. Ou seja, porque o que ele disse há bocado foi, pré-APP, talvez aquilo que eu fizesse era ir-me queixar, ir pedir ajuda e não sei o quê, e agora, quando a situação veio, eu agi diferente. Ou seja, ele passa para um novo nível, para uma nova identidade, onde ele é 100% responsável pela realidade que cria, e ele já não depende da ajuda de ninguém. Ou seja, não há relações que o prendem. Então isso é o que lhe dá a permissão para que o dinheiro venha. Então, ele foi aí também que, lá está, mal ele saiu da APP mesmo sem dinheiro, eu lembro-me que ele saiu de casa, foi viver, lá está, com outro empreendedor. Isso aconteceu e o resultado foi uma consequência, porque o resultado é uma consequência inevitável do progresso, né, da quebra de padrões e, obviamente, do trabalho que colocas. Né? Não te adianta quebrar padrões mentais ou emocionais quando depois não metes o trabalho. Queres dizer mais alguma coisa sobre isso? Sim, queria também dizer que, lá está, essa situação que me aconteceu, eu lidei de forma muito mal por causa também daquilo que se aprendeu no APP, e eu percebi que, e foi uma das coisas que eu aprendi, era que a palavra contava muito. E eu disse só, havia muitas poucas pessoas que sabiam que aquilo estava a acontecer, era só o André que morava comigo e o meu sócio só disse, confia em mim. Mas eu digo para confiar em mim, que eu disse mesmo, se isto voltar a acontecer, eu quero me retirar desta empresa, e não volta a acontecer, pelo menos. Até agora estamos ok. E depois houve também muitas outras coisas na minha vida que mudaram. A forma como o quão aberto estava eu, se calhar, a perceber e a ouvir os problemas dos outros, que nós lá também temos muitos momentos onde o trabalho não é só teu para os outros, é nós também, uns com os outros, o que acabou por ativar em mim certos... dar mais abertura para eu ouvir uma coisa que não acontecia antes. Muita parte dos relacionamentos, basta que tinha, não era uma questão fácil para mim, essa questão dos relacionamentos que já tinha tido no passado, e que muitas vezes eu usava o tal grind que eu estava a dizer para não me ter que lidar com isso, ou com essa dor, que é uma dor normalíssima. E que foi lá que eu consegui curar isso, e muitas vezes eu percebi que eu estava a deixar que o meu futuro fosse ditado e guiado por aquilo que era o meu passado, e não que o meu presente fosse guiado por aquilo que eu queria que fosse o meu futuro. Então foi também... o futuro controla o presente, e a maior parte das pessoas deixam que o passado controle o futuro. Exatamente. Porque elas ficam sem viver o presente por ainda estarem presas no passado. Então, isso é uma das coisas que nós mais aprendemos lá, e o APP, eu gosto muito de tudo aquilo que nós fazemos lá, por conta das dinâmicas práticas, ou seja, não é teoria, mas estás a ver este vídeo e estás a dizer assim, ok, tenho que viver o meu presente, ou tenho que largar o meu passado, ou tenho que ajustar aqui, mas como é que eu faço isso? Como é que eu reprogramo? Como é que eu viro essa chave dentro do meu inconsciente? Como é que eu mudo a minha cabeça? Ou seja, o APP tem dinâmicas práticas que fazem com que haja essa... Sabes que uma coisa que eu também gostei muito do APP, uma coisa que eu também gostei muito do APP, que era uma dúvida que eu tinha, e eu acredito que haja muitas pessoas que também podem pensar isso, que eu estava com medo. Hoje em dia, se eu voltasse lá, já não tinha esse medo, mas eu estava com medo de, eu vou ter que verbalizar aquilo que são os meus problemas e as minhas relações com a gente está lá, né? E tenho medo de ser julgado e por aí fora. E na verdade surpreendeu-me imenso que eu
nós até estávamos a escrever no caderno o nome das pessoas que sabíamos que tínhamos que corrigir as relações, ou que tínhamos que deixar para trás, ou que tínhamos que, o que é que seja, eu estava com mente, isto agora vai ser o desta, e gostei muito, e acho que nunca tinha, acho que não, tenho a certeza que nunca tinha dito isto, que gostei muito pelo facto de ser, ou seja, é um ambiente que nós partilhamos muita coisa, mas que aquilo que é realmente desconfortável partilhar é partilhado só connosco e não há necessidade de nós estarmos, e eu gostei muito disso, que eu no final nem tive que dizer nomes de ninguém, nem tive que dizer situações nenhumas, certo. Só estava lá eu a lidar com aquilo como eu nunca tinha lidado e a conseguir resolver eu de forma autónoma, ou seja, não é quase, porque eu penso, muitas vezes há muitas pessoas que podem equiparar quase a uma consulta de psicologia e nada tem a ver, porque no final e nessas dinâmicas que eu gostei imenso, algumas muito duras, outras desafiantes, mas é a única forma que nós tínhamos, que há, na minha opinião, de resolver problemas destes para a malta como nós, que muitas vezes só usa o refúgio do trabalho para se esconder daquilo que não quer lidar. E o que é que tu dirias aí, uma mensagem para quem está na dúvida ou está indeciso, não sabe se isto é para ele, se não é? O que é que tu dirias a uma pessoa que lá está a conhecer agora o meu trabalho pela primeira vez, que está a ouvir isto? A primeira coisa que eu recomendo a toda a gente é fazer um diagnóstico de rota. Acho que isso aí é aquela primeira call que eu tive contigo, foi partiu uma cabeça completamente e eu não tive qualquer dúvida, não tive qualquer tipo de dúvida que tu me conseguias ajudar em vários aspectos. Em relação ao APP, é bastante normal que as pessoas tenham aquele receio que não é nada, não é sexy, não vamos para uma vila em Marbella beber copos o fim de semana inteiro, não é sexy, percebes? Então as pessoas têm sempre, mas será que me vai ajudar? Será que as pessoas vão compreender os meus problemas? Primeiro, não se trata de compreender, porque lá está o que eu estava dizendo, os problemas não vão ser partilhados com ninguém. Se eu os compreendo, então eu vou ter que ir para lá resolvê-los, e muitas vezes dores que eu tenho que não compreendo onde é que vem também tenho que ir. A recomendação que eu dou nesse contexto é que o pior que pode acontecer é nada mudar. E se nada mudar, nada de mal vai acontecer. Então, o facto de, se realmente se existe a vontade e a interpretação que são aqueles problemas, aqueles traumas, aqueles medos, aquele bloqueio que está a impedir de ir para o próximo nível, é muito mais lógico nós percebermos que a pessoa que nós nos queremos tornar é a pessoa que tenta, mesmo com a dúvida, ou a pessoa que não tenta. E se nós aceitarmos um dia na vida ser a pessoa pela primeira vez que nós queremos ser, então é completamente inevitável, mesmo com a dúvida e com qualquer certeza, tomar a decisão mesmo. E as pessoas que acham que não têm bloqueios nenhuns, que não têm traumas, nem crenças, nem nada? Achas que isso é possível? Pode ser possível até certo ponto. Eu acho complicado. Se houver aí alguém que me diga que é para eu, que eu gostava muito de conhecer essa pessoa, mas muitas vezes... Se não tem, então a vida tem que refletir isso, tem? Os resultados que ela tem na vida têm que refletir isso. Eu conheço muita gente que está muito bem e que está tudo ok, mas que os resultados não refletem isso. E então as pessoas, mais uma vez, culpam o modelo que têm. Não têm resultados porquê? Porque a minha oferta é isto, o marketing, as vendas é isto, e não é delas, e elas pensam que estão geralmente bem. E esses casos aí até são os mais complicados, porque é fazer as pessoas aceitar que o problema não está no próprio sistema, está nelas próprias. Então, acho que essas é as recomendações que eu posso deixar lá para casa. Máquina. Helder. Muito obrigado. Tá? É isso. Portanto, se tu queres participar numa das próximas edições do App Experience, tens na descrição deste vídeo um link para fazer a tua aplicação, a tua candidatura. Eu e a minha equipa vamos analisar as tuas respostas, entrar em contacto contigo, agendar uma chamada, tá? E vamos perceber se isto é algo que faz sentido tanto para nós como para ti. Portanto, estamos juntos, seguimos firmes no propósito.